Um estudo feito pelo Itaú Cultural em parceria com o Datafolha mostra o crescimento dos podcasts no Brasil. Segundo a pesquisa, 57 milhões de brasileiros escutam programas em áudio digital. Com isso, o Brasil é o 5º mercado mundial desse tipo de mídia que ganha cada vez mais espaço no dia a dia. A marmita dela de metal na mão, pra ver se eu dançava. O trânsito não estressa mais a Clotilde. A advogada faz o caminho de casa para o trabalho, acompanhada pela Dea Freitas, narradora do podcast Não Inviabilize. Ele tentando, ele chamava, mas ela não ouvia de onde ela estava, né? E ele tentando mais, quanto mais ele corria para tentar alcançar, mais ela corria. É como se eu tivesse, assim, uma companhia ali dentro do carro conversando comigo, porque eu vou e volto sozinha. Eu coloco lá o podcast, até esqueço da vida, que eu dou risada. Tem uns que me dá vontade de chorar, tem outros que são meio que um terror. Então, é como se eu estivesse vivendo aquela história junto com a pessoa que contou a história. A Clotilde não está sozinha. O podcast está cada vez mais na rotina dos brasileiros. Hoje é a única mídia que eu tô consumindo. Eu não coloco mais música para ouvir no carro, nem rádio, nem nenhuma plataforma de música. A única coisa que eu ouço na plataforma é realmente podcast. O número de ouvintes explodiu durante a pandemia e alguns até ficam íntimos dos apresentadores. Foi procurar uma pensão, né? Um pensionato só de mulheres, porque o pai dela era super rigoroso, assim, então ele não queria uma pensão mista, e ela foi procurar uma pensão só de mulheres para poder ir morar e estudar em Campinas. É como se eu conhecesse a podcaster, como se eu conhecesse as pessoas que estão contando a história. E aí, às vezes, até histórias que você ouve de alguma pessoa que está te contando no cotidiano, você consegue linkar com aquela que você ouviu no podcast. O podcast tem uma coisa intimista de ser ouvido no fone de ouvido, de você falar diretamente com o ouvinte, de você falar na segunda pessoa, que isso eu acho que causa um vínculo com o ouvinte, assim, é uma relação muito de cumplicidade, assim, que eu acho que faz com que muitas pessoas se apaixonem por essa mídia também, né? O Tomás também é ouvinte. Jornalista, ele arregaçou as mangas para criar a Rádio Escafandro. Eu sou Tomás Chiaverini e o 48º episódio de Escafandro já começou. Quando ele começou aqui, eram raros os podcasts nesse formato narrativo, né, que costura a narração com várias sonoras, com várias entrevistas, com trilha sonora, com áudio de arquivo. Segundo uma pesquisa do Ibope, 48% dos brasileiros ouvem podcasts enquanto fazem atividades domésticas. 24% colocam os fones durante o trabalho ou quando estudam. E 20% ouvem durante as atividades físicas. Eu acho que o grande charme dele é você poder se informar, consumir informação, ou até se divertir, né? Tem um monte de podcast que é, sei lá, Amigo Shake chama do Wanda, por exemplo, que é entretenimento, né? Laurinha Lero. Você pode estar fazendo outra coisa e tá ali seu cérebro ligado em alguma coisa. Às vezes eu chego em casa, vou fazer alguma coisa, lavar uma louça, e aí eu tô com o celular, eu coloco podcast também para ouvir. E esse avanço dos podcasts se deve a 2 fatores: ao lado prático e à variedade de conteúdo disponível. No caso do Escafandro, por exemplo, eu invisto em temas muito diferenciados, né? Então, cada episódio é bem diferente do outro, tanto no formato quanto no tema. É muito difícil falar do tipo de ouvinte que está me ouvindo, né? Porque não é um podcast nichado, é um podcast de público geral. É um cara que consome informação de qualidade, que está buscando uma reflexão mais aprofundada, tal. Então, é um público super amplo, super diverso. As plataformas de streaming investem na mídia com um catálogo que ganha dezenas de podcasts originais a cada trimestre. E o crescimento no número de ouvintes tem como base a indicação pessoal, o famoso boca a boca. Uma amiga me mandou por WhatsApp um podcast que era engraçado. Falou, Clô, ouve que eu tenho certeza que você vai adorar. E eu coloquei para ouvir aquele podcast e eu adorei. Para os criadores de conteúdo, os podcasts garantem uma fonte de renda. O Escafandro ele é mantido pelos ouvintes, né? Então ele é mantido através de uma campanha de financiamento coletivo. Quem sente que aquilo faz parte da rotina, que aquilo é importante a ponto de precisar de um apoio, sabe? Entende que aquilo precisa de um apoio. Essas pessoas podem colaborar com o valor que quiserem.
E atualmente tem mais de 500 apoiadores o projeto, então é um projeto que já se mantém. Folha de São Paulo faz podcast, a Rádio Novelo faz podcast, a B9 faz podcast. Então tem muita gente que trabalha para esses lugares e é remunerado como numa agência de comunicação, né, ou numa agência de jornalismo. Criadores de conteúdo esperam que esse crescimento continue, sonhando com os números dos Estados Unidos, onde cerca de 76 milhões de pessoas consomem podcasts. Um mercado que movimentou mais de $1 bilhão em anúncios no último ano. E a quem interessar possa, aqui nós também temos o podcast Duas na Tri. Levamos o conhecimento acadêmico que sai da universidade e da escola direto para você. E para ouvir o Duas na Tri no podcast é só acessar as principais plataformas de áudio que nós estamos lá. E você vai gostar.